Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? É uma grata alegria, uma grata satisfação estar com você neste momento especial para que juntos possamos viralizar esperança. Quem fala aqui é o pastor Adolfo Soares e hoje eu quero tratar de um tema muito importante, fé. Afinal de contas, fé combina com esperança, não é verdade? Mas antes de entrar no tema, eu quero lembrar você da importância de você compartilhar este link com outras pessoas. Aproveite nesse instante, estamos em plena segunda-feira, escreva para alguém e diga, olha, está começando a programação especial, pastor Adolfo Soares vai falar sobre fé, isso é importante para o momento que estamos vivendo. Mande o link para essa pessoa, para o seu amigo, sua amiga, um parente que está longe e que pode assistir esse programa agora, esse momento especial conosco. E também aproveite para escrever, para interagir, para mandar seu pedido de oração, dizer de onde você está escrevendo. Isso é importante para o nosso conhecimento de quem nos está acompanhando. Bom, antes de falar desse tema importante, fé, eu queria ter um momento de oração com você, tá bom? Então, aí onde você está, para neste momento, feche os seus olhos, concentre o seu pensamento, porque eu quero orar com você. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela oportunidade que temos agora de refletirmos um pouco sobre fé, esta atitude tão importante para enfrentar momentos de desafio e para fortalecer a nossa esperança. Esteja conosco agora, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente e abençoe a cada pessoa, a fim de que todos possamos nos alimentar com as tuas orientações. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que acabou de entrar agora, o nosso tema neste momento é fé. Fé combina com esperança e nesta semana, nestes dias, nós estamos viralizando esperança. Deixa eu contar a história, resumidamente, a história de George Miller. George Miller foi considerado o apóstolo da fé. Dizem que ele leu a Bíblia pelo menos 200 vezes. E dessas 200 vezes, 50 vezes ele leu a Bíblia ajoelhado. Olha que coisa impressionante. Antes de sua morte, um repórter lhe perguntou o que ele gostaria ainda de fazer. Sabe qual foi a resposta dele? Eu queria ler um pouco mais a Bíblia, porque eu conheço pouco do meu Senhor Jesus Cristo. Que homem impressionante. Sabe que George Miller fundou vários orfanatos e dizem que, ao longo de sua vida, ele cuidou pelo menos de 10.000 órfãos. E sabe qual era a sua base bíblica para o trabalho com órfãos? Salmo 68:5, onde é dito que Deus é o pai dos órfãos. Entre tantas histórias que se contam sobre esse homem impressionante, George Miller, dizem que uma vez ele estava no quarto orando, e ele orava muito a Deus, ele tinha muita amizade, muita intimidade com Deus, ele estava orando com Deus. E nesse instante, alguém bateu à porta do seu quarto e disse para ele, Senhor Miller, a rainha está na sala e quer falar com o Senhor. Sabe qual foi a resposta dele? De modo calmo e tranquilo, ele disse assim, diga por favor à senhora rainha que agora eu não posso atendê-la, pois eu estou falando com o rei do universo. Este homem tinha uma familiaridade, uma proximidade, uma fé tão grande com Deus, que quando ele falava com Deus, ele considerava como se estivesse falando de fato com alguém conhecido, porque Deus era um amigo pessoal de George Miller. Em outra oportunidade, o orfanato onde ele estava morando e ajudando, passou por um problema financeiro e justamente num certo dia, numa certa manhã, estava faltando pão. Então a pessoa, o funcionário encarregado de preparar o café da manhã para as crianças, foi buscá-lo e disse, Sr. Miller, nós não temos pão para oferecer aos mais de 1.000 órfãos aqui em nosso local. Sabe o que George Miller fez? Como sempre ele fazia? Ele orou. A oração dele foi curta, objetiva, ao ponto. Ele disse assim, Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus. Amém. Veja, que intimidade com Deus deste homem de fé. Sabe o que aconteceu? Passaram apenas alguns minutos, quando algumas carroças carregadas de pão
pararam em frente do orfanato e o chefe que conduzia essas carroças, esse grupo, quis falar com o Sr. Miller e disse: olha, Sr. Miller, nós fomos entregar estes pães para a família real. Acontece que lá no castelo nos disseram que esses pães estão muito assados e bom, para a gente não jogar esses pães, que são muitos, nós resolvemos parar aqui no orfanato e entregá-los para vocês. Sabe qual foi a resposta de Miller? Ele disse assim, ó: não foram os pães que passaram do ponto, foi Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. George Miller, dizem que George Miller tinha realmente essa proximidade invejável, essa familiaridade impressionante com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, e ele tinha um caderno e ele anotou ao longo de sua vida mais de 50.000 orações respondidas por Deus. Que impressionante. George Miller recebeu aproximadamente, em dinheiro de hoje, aproximadamente, em doações, e olha, ele nunca pediu nada, as pessoas vieram oferecer para ele, mas em dinheiro de hoje, ele recebeu ao longo de sua vida por volta de 400 milhões de reais. Não é impressionante? Tudo baseado numa pequena palavra que tem tremendos resultados. Fé. Nos tempos desafiadores em que nós vivemos, você não acha que você e eu precisamos cultivar e fortalecer a nossa fé em Deus? Claro que sim, porque pessoas que têm fé, pessoas que cultivam fé, são capazes de ir muito mais longe do que as outras. Pessoas que cultivam fé encaram a vida, os desafios, os problemas com confiança, com decisão, com espírito motivado. Para as pessoas que têm fé, tudo é possível. Talvez você esteja perguntando, e o que é fé, pastor Adolfo? Bom, eu quero utilizar uma definição bíblica. Se você tem a sua Bíblia, ou você tem o seu aparelho, seu smartphone, você pode procurar na internet o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui está a mais conhecida definição bíblica de fé. Ora, diz o texto, Hebreus 11, 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Entendeu? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, ter fé, amigos, é crer em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que esse algo seja verdadeiro. Isso é fé. Agora, eu queria falar sobre algumas características da fé. Preste atenção. A fé é uma escolha, ou seja, a fé combina com a razão, porque escolher é algo racional. A fé é um ato de obediência. Isso significa que a pessoa que tem fé obedece a Deus. Além do mais, a fé é um exercício espiritual. Toda vez que você pratica a fé, toda vez que você exerce fé, você está entrando no terreno espiritual. Fé é crer plenamente em tudo que Deus diz na sua palavra. Além disso, fé é saber que nunca estamos sem esperança. Pessoas que têm fé têm uma esperança cada vez mais sólida, cada vez mais evidente. Além do mais, amigos, fé é aquilo que nos faz enxergar além das circunstâncias. A pessoa de fé, ela vê muito mais do que seus olhos são capazes de enxergar. Enquanto que a pessoa que não tem fé, ela se deixa dominar pelas circunstâncias. E quando as circunstâncias são ruins, e a pessoa não tem fé, ela realmente afunda, ela perde esperança em tudo. Além disso, amigos, a fé é não se apegar a nada que Deus pediu para entregar. A fé é ser obediente, mesmo quando nós não estamos tão dispostos a sermos obedientes a Deus. Muito bem, eu queria lembrar você, antes de continuar, que é importante que você participe. Que tal você mandar o link desta programação, desta transmissão, a um amigo seu, a um parente? Faça isso agora. Copie o link, manda para um amigo, pode ser por WhatsApp ou por outra rede social. Eu tenho certeza que a pessoa vai agradecer, vai gostar de acompanhar este programa. Além disso, escreve seu pedido de oração, sua manifestação, diga o quanto a fé é importante para você. Agora,
Você talvez possa estar pensando, pastor Adolfo, eu entendi o que é fé, eu entendi as características da fé, agora eu queria saber o que eu faço para aumentar a fé. É possível aumentar a fé? Deixa eu dizer para você, é possível sim. Então aqui vão algumas dicas. Primeira, exercite a fé. Ou seja, vá em frente, mesmo quando a estrada não for tão asfaltada, mesmo quando não existir caminho, vá em frente, pela graça de Deus. Dessa forma você estará exercitando a fé. Além disso, admita as suas dúvidas. Não tem problema ter dúvidas. Se você tem dúvidas, se você tem incertezas, fale a Deus sobre isso. Uma outra dica para fortalecer a sua fé: não enfatize o fracasso. Tem gente que fala tanto em fracasso, mas tanto em problema, que de repente o problema passa a ser o aspecto central da sua vida. Não significa que você tem que ignorar os problemas, mas não faça deles o centro da sua existência. Dessa forma, você também estará exercitando a fé. Além disso, estude a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia traz experiências positivas. A Bíblia revela o caráter de Cristo, a Bíblia revela o caráter de Deus, o Pai, a Bíblia revela quem é o Espírito Santo, e os três estão interessados em nos ajudar e dessa forma fortalecer a nossa fé neles. Outra dica para aumentar a sua fé: entre no ritmo de Deus. Muitas vezes nós queremos coisas que são do nosso agrado, mas não são do agrado de Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que eu descubro quais são as coisas que são do agrado de Deus? Bom, lembra da dica anterior? Leia a Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar qual é a vontade revelada do nosso Pai Celestial. E, finalmente, pague o preço da fé. Escute o que eu vou dizer para você. A fé que nada custa, nada vale. A fé que nada custa, nada vale. A fé tem preço. É o preço de entregar tudo nas mãos do nosso Deus. Eu queria rapidamente falar algumas frases sobre fé que algumas pessoas escreveram e eu achei interessantes. Por exemplo, ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Legal, né? Outra aqui, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Legal, né? Mais uma aqui, A fé em Deus é como uma planta que precisa ser regada para se manter em pé. Ou seja, a fé pode ser desenvolvida, a fé pode ser fortalecida. E a última, a verdadeira fé em Deus é manifestada através do esforço que fazemos em realizar a sua vontade. É por isso que eu disse anteriormente que a fé combina com esperança. Bom, antes de irmos para a última parte da nossa reflexão, estamos falando sobre fé e, afinal de contas, fé combina com esperança. Deixa eu dizer para você o seguinte: escreva aí, escreva logo abaixo do vídeo. Diga para nós aí o que você entende por fé. Por que a fé é importante para você? Você já exercitou a sua fé? Além disso, copie o link dessa transmissão e mande para algum amigo. Tá bom? Vamos entrar para a última parte da nossa reflexão. Eu queria ler mais um texto bíblico muito curioso, e ele aparece no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Então, se você puder ter a sua Bíblia e abrir em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, trata de uma pessoa muito especial e de algo muito especial que essa pessoa fez. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Olha aqui, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma pessoa pouco conhecido, ele aparece só nesse verso e no verso anterior. O nome dele é Jabes. O que Jabes faz? Ele faz 4 pedidos. Ele faz 4 súplicas a Deus. E a gente sabe que ele faz com fé, porque para pedir as coisas que ele pediu, sendo um ilustre desconhecido, Jabes tinha que ser um homem de fé. Então ele pede, primeiro, ele suplicou por uma benção.
Assim como Deus havia abençoado a Jacó, Jabes pediu a bênção de Deus, a bênção especial de Deus. Em segundo lugar, Jabes pediu para que Deus alargasse as fronteiras, ou seja, ele queria mais terra para ser conquistada, ele queria mais prosperidade. Em terceiro lugar, Jabes suplicou por direção divina em sua vida. E em quarto lugar, Jabes suplicou por proteção contra qualquer tipo de mal. Olha essas 4 orações. Você não acha que você podia inserir esses pedidos na oração que você faz com Deus? Porque falar sobre estas 4 coisas é demonstrar fé, é demonstrar confiança em Deus. Eu vou repetir aqui, ó. Ele suplicou por uma bênção, assim como Jacó no passado havia suplicado. Em segundo lugar, ele suplicou por alargamento das fronteiras. Jabes queria conquistar mais coisas boas. Algumas vezes nós pedimos Deus coisas tão pequenas que parece que nós não confiamos na oração que fazemos. Se nós não confiamos na oração que fazemos, como é que a gente espera que Deus tenha que Deus nos responda? Porque quando Deus escuta a nossa oração, Ele espera que nós abramos o nosso coração de maneira convicta, com esperança, com certeza daquilo que estamos pedindo. Em terceiro lugar, Jabes disse, eu preciso da sua direção. Aliás, eu acho que todos nós, em determinado momento da vida, precisamos da direção divina. O que fazer? Estamos vivendo uma situação de pandemia. O que fazer? Que tratamento seguir? Que médico procurar? Que remédio tomar? Precisamos da direção divina para tomar as melhores decisões possíveis. Em quarto lugar, ele suplicou por proteção contra qualquer mal. Olha que oração impressionante de Jabes. Ele pediu, Deus, por favor, me proteja do mal. Ora, você não acha que a gente deveria fazer essa oração em todo momento, mas especialmente agora? Porque há um mal, há uma doença nos rodeando aí e nos assustando. É o momento oportuno para orar a Deus especificamente por esse problema, por esse mal que está se lastrando rapidamente em todos os lugares. Muito bem, esses foram os 4 pedidos. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi o ponto. Deus atendeu a oração em primeiro lugar. Deus atendeu a oração. Em segundo lugar, Jabes recebeu bênção. Isso significa que ele alargou as suas fronteiras, ele sentiu a direção de Deus em sua vida e ele foi protegido. Jabes é um tremendo exemplo de que se nós oramos com fé, se o pedido que nós fazemos a Deus é nobre, Deus pode responder do jeito dele, no tempo dele, mas certamente Deus pode responder. Amigo e amiga, sabe que algumas pessoas não recebem nada porque duvidam. Aliás, me permita ler aqui, chegando no finalzinho da nossa reflexão, mas eu queria ler um texto aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Você conhece esse texto? Olha que interessante. Tiago 1, 6 e 7. Peça, está falando de pedir sabedoria, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Peça, peça com fé. Tem gente que não recebe porque não pede. E tem gente que quando pede, pede mal. Mas tudo isso começa com a ausência de fé, com a falta de fé na hora de orar a Deus. Em segundo lugar, tem algumas pessoas que não recebem o que pedem, sabe por quê? Porque não pedem com sinceridade. Bom, eu queria lembrar a você hoje que a fé é um instrumento fundamental para cultivar e fortalecer a esperança. Por isso, cultive fé em Deus, viralize esperança, e assim você será uma pessoa forte e poderá fortalecer outras pessoas também, no seu lar, no seu entorno de amigos e pessoas que convivem com você de um modo mais distante. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tua palavra que nos lembrou a importância da fé. Queremos ter fé,
assim como George Miller. Queremos ter fé, assim como Jabes. Queremos cultivar fé não em nós, nem em nossas habilidades, mas fé em Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e já agradecemos. Amém. Não se esqueça, comparta esse link com as pessoas. Escreva aí embaixo seus vídeos, escreva a sua percepção sobre o tema de hoje e amanhã eu estarei novamente com vocês, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.